Olá, meus alunos queridos do nono ano, vamos para mais uma aulinha de matemática, né? Aqui quem vos fala é o professor André, hoje é dia 6 do 10, 10 e 12 da manhã, e vamos fazer algumas revisões bem bacanas. O assunto de hoje, o assunto da semana, né? A gente vai falar do conjunto dos números racionais, né? O que são esses conjuntos, né? Então vamos lá. O conjunto dos números racionais, né, é formado por todos os quocientes de números inteiros, A e B, em que B é não nulo, né? Ou seja, não pode ser um valor nulo. Né? É o uso da letra Q, né? Derivado da palavra latina quotiens, né? Cujo significado é quantas vezes. Então, assim, quando a gente fala do conjunto dos números, né, racionais, né, não podemos deixar de lado, né, alguns outros conjuntos que estão contidos nesse conjunto dos números racionais, né, que são o conjunto dos números naturais, né. Deixa eu ativar a caneta aqui para nós começarmos a fazer nossas anotações. Então, no conjunto dos números naturais, né, que é representado pelo n, né, quem faz parte desse universo, desse conjunto, são todos os valores, né, positivos e inteiros, né, incluindo zero. Porém, se nós cairmos numa situação assim, ó, né, tivermos a representação do conjunto dos números naturais, né, com esse asterisco aqui, né, então não inclui, nesse caso aqui, né, não incluímos o zero, tá? Quando tiver o asterisco, né, a gente não inclui o zero, tá? Depois temos o conjunto dos números inteiros, né? Quem faz parte do conjunto dos números inteiros? Todos os valores, né, inteiros positivos e negativos. E ele é representado aqui, ó, né, pela letra Z. Então, a mesma coisa acontece aqui, tá, gente, né? Quando a gente tiver um asterisco, aí serão todos os valores positivos e negativos, né, inteiros, né, excluindo o zero desse conjunto, tá? Então ele não entraria, né, nesse conjunto aqui, tá? Então, e aí nós temos aqui, ó, os racionais. E aí todos esses valores aqui, os inteiros, positivos, negativos, né, os valores, né, decimais, né, com repetição, com períodos, né, ou as divisões que nos dão um resultado inteiro, né, fazem parte deste universo. É claro que, assim como ele, quando a gente colocar o asterisco aqui, ó, né, e aí não entra, né, o zero não entra nesse conjunto aqui também. Não podemos esquecer disso nunca, tá? É muito importante. Então, vamos avançar para vocês começarem a compreender um pouco melhor. É claro que assim, eu lembro que no começo do ano, quando estávamos no processo de aulas presenciais, né, eu cheguei a passar isso aqui para vocês, mas a gente vai reforçar, não tem problema nenhum não, tá? A gente vai reforçar esse assunto. Então aqui, ó, você já viu dizer que toda fração é uma divisão, né? Pois então, se temos uma fração do tipo 1 sobre 2, nós podemos representá-las como 0,5. Já que, ao dividirmos o numerador 1 pelo denominador 2, obtemos o quociente 0,5. Portanto, podemos afirmar que os decimais e as frações são alternativas para representar um mesmo número racional. Exemplo, né, de números inteiros expressos como decimal. Então, aqui, ó, por exemplo, ao dividirmos, né, 3 por 4, né, obtemos o resultado de 0,75.
Ou seja, 0,75, né, ele tem o mesmo valor equivalente que 3 sobre 4, tá? Só que são valores iguais, né? Tem o mesmo peso de valor, porém eles estão escritos de formas diferentes, tá? Então muitas vezes a gente tem que tomar muito cuidado, né? É, com uma representação dessa, porque a gente tem que entender que esse valor aqui, ele tem o mesmo, né, peso desse outro aqui, tá? Só que ele está escrito de forma diferente, né? E aí, se a gente pegar aqui, ó, 3 quartos, né? Ele pode representar aí 75%, né? Se a gente pegar e multiplicar o 0,75 aqui, ó, por 100, né? Para eu transformar ele em porcentagem, né? Então dá 5, dá 7, duas casas depois da vírgula, duas casas depois da vírgula. Então isso daqui, né? É igual a 75%, né? Se a gente fizer a conversão para porcentagem. Então, não podemos esquecer que um valor ele pode ser representado, né? Um mesmo valor, no caso, ele pode ser representado em várias formas diferentes, mas ele tem a mesma equivalência de valor, né? A gente não pode esquecer disso nunca. E se a gente pegar aqui, ó, a mesma coisa, né? 12 sobre 5, né? Quando a gente realiza a divisão, vamos pegar lá o 12 sobre 5. O 12, né, dividido por 5, né? Primeira coisa, vamos fazer a divisão. Juntamos os dois valores, 2 vezes 5, 10. Sobra 2, não dá, acrescento 0, né? 4 vezes 5, 20 para 20, né? 0. Então, quando eu divido, quando eu realizo essa divisão, né? Esse valor aqui, ó, escrito de forma decimal, ele é a mesma coisa que 12 sobre 5, né? Ele tem a mesma equivalência de valor, né? Então, eu posso escrever um valor, né? Aqui no caso ele está escrito de duas formas diferentes, mas se a gente fizer a leitura, né? Nós temos uma mesma equivalência de peso de valores, né? A mesma coisa aqui, ó. Esse aqui eu já transformei para um número inteiro. Porém, esse número inteiro ele tem uma particularidade. Alguém pode falar qual é a particularidade? Gabriel? Que é negativo? É porque ele é negativo, exatamente. Ó. A particularidade dele é porque ele é um valor negativo, né? Então, quando dividir aqui, ó, 2 vezes 8, 16, só que eu não posso esquecer descartar o meu sinal, que é muito importante. Então, é um valor, né, escrito de duas formas diferentes, com o mesmo peso, no caso. Né? E aí, ó, é bem interessante isso, porque, assim, tem muitas situações de interpretação, de situação-problema, que às vezes o aluno acaba se confundindo, porque ele não tem essa percepção de analisar, né, fazer uma investigação de que esse valor, ele é um mesmo valor, só que escrito de forma diferente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né, em algumas atividades, em alguns exercícios, né, por conta dessas condições. Então, vamos dar alguns exemplos, né, de números racionais. Né? Então, quem faz parte do conjunto dos números racionais, como eu disse lá, né, podemos entender que todo valor inteiro ele é uma fração também. Né? Por quê? Ó, o 5, né, se eu for escrever ele em forma de fração, é 5 sobre 1, porque eu sei que qualquer valor dividido por 1 é ele mesmo. Tá? Então, todo valor inteiro, ele é uma fração também. Só que no caso aqui, ó, eu tenho um embaixo, sempre. Né? Por exemplo, eu pego lá 10, por exemplo, né? Represente o 10 em forma de fração. Acabou, já representei, tá aqui, ó. Porque eu sei que 10 dividido por 1 é ele mesmo, tá? Então são alguns exemplos, né, práticos, né, que tornam a condição um pouco mais simples de ser resolvida. Tem muito aluno que às vezes tem essa dificuldade de enxergar de uma forma mais simples, né, e objetiva uma situação problema. A mesma coisa aqui, ó, né? O menos 7, né? O menos 7,
né? Se eu for converter para fração, né, ele fica assim, ó, menos 7 sobre 1. Né? Ou se eu quiser transformar a fração em um número inteiro, né? O 7 dividido por 1 é ele mesmo. Simples assim, gente. E a mesma coisa aqui, ó, 1 sobre 2. Né? O 1 sobre 2, né, ele me dá essa mesma condição. Ó. Se eu pegar o 2 e converter em fração, né, basta eu fazer isso aqui, ó, converter ele em fração. Ah, eu tenho a fração, quero jogar para o valor inteiro. Quando eu divido o 2 por 1, é ele mesmo, sem perigo nenhum de ser infeliz nesse caso. Né? E aí a gente tem aqui ó, o caso dos números decimais exatos. Né? Os números decimais exatos são aqueles valores que quando eu divido eles, né? Eu tenho um numerador e um denominador, eu realizo essa divisão e eu vou chegar na conclusão de um valor, né? É, no final de uma divisão. Né? Ele não dá continuidade, eu consigo finalizar essa divisão. Então, o que ele fez aqui foi isso. Ó. Ele dividiu o 2 por 10, né? Lembrando que, no caso aqui, ó, o meu dividendo é menor que o meu divisor, né? Esse aqui é o dividendo. Dividendo. Esse aqui é o meu divisor. Esse aqui é o meu quociente. E aqui o resultado, né, que dá é o meu resto aqui. Pode sobrar ou não algum valor aqui. Então, quando o meu dividendo for menor que o meu divisor, né, já de cara eu tenho que acrescentar um zero e uma vírgula, né? E aí eu já coloco um zero aqui, agora eu corto aqui. Então, eu sei que 2 dividido por 10, né, em forma decimal aqui, ó, é 0,2, né, o resultado dessa divisão aqui. Né? Outra coisa que eu não posso esquecer também, gente, é que o valor de cima aqui, ó, é o numerador. Né, numerador. E o valor de baixo aqui é o meu denominador. Não posso esquecer desses nomes. Isso é muito importante porque nós caímos muitas vezes em algumas condições de situação problema, né? Que tem muita pegadinha aí em alguns exercícios. Principalmente vocês que vão fazer a ETEC, né? E eu tenho certeza que a maioria de vocês com certeza estarão ingressados nessa nova modalidade de estudo, que é uma modalidade um pouco mais profissionalizante, digamos assim, que vocês vão fazer algumas matérias específicas de acordo com o que vocês escolherem. Né? Tem muita pegadinha lá no vestibulinho da ETEC. Então, tomem cuidado, procurem estudar bastante a questão das bases da matemática, que isso vai ajudar vocês e muito, né? Na hora de resolverem alguns probleminhas dessas avaliações. Então, agora a gente vai falar um pouquinho, né? Falamos aqui dos exatos, né? Então, aqui eu não preciso nem. Ah, olha, outra coisa interessante, gente. Por exemplo, eu tenho 10 dividido por 2, né? O 10, ele tem um zero, né? Então, se eu pegar o 2 aqui, ó, quando eu faço a divisão de um numerador menor que o denominador, né? Então eu volto às casas decimais. Quando eu tenho um número inteiro, né? Eu tenho que imaginar que a vírgula está aqui no pezinho dele, né? Quantos zeros tem o 10? Um zero, uma casa, vírgula, né? Então eu volto. Mesma coisa aqui, ó, 6, né? Dividido por 100. Quantos zerinhos tem aqui? Duas casas. Então minha vírgula está aqui, ó. Volto uma, duas casas, né? E aí, uma, duas casas, 0,06. É o tipo de divisão que eu não preciso nem fazer, né? Então, quando eu pego aqui, ó, 2.000, né? 173. O 1.000, ele tem três casas. Ó, eu volto. Uma, duas, três casas. Ó os zeros aqui, ó. Uma, duas, três casinhas. Uma, duas, três casinhas. É o tipo de exercício que eu não preciso nem fazer a divisão, né? Quando for por 10, 100, né, 1.000, né, 10.000 e assim por diante, né? Eu observo aqui quantos zeros eu tenho, é o quanto eu vou andar com a minha vírgula, né, da direita para a esquerda, né? Então
situações, né, que nós podemos, né, estar realizando o exercício de uma forma mais prática e rápida. E aí agora temos aqui algumas situações, ó, que são números decimais com infinitas ordens decimais, né, porém são dízimas periódicas, né. Periódica me lembra o quê? Período, né? Me lembra o quê? Repetição, né? O Gabriel, ele fez até uma indagação hoje cedo, né, sobre um exercício, né? Agora ele vai entender um pouquinho melhor, né? Quando eu falo de ordens, né, decimais finitas, tratadas por dízimas periódicas, né? Então eu tenho que observar o seguinte, as repetições, né? Quando eu tiver uma repetição, um período, né, uma certa lógica de condição numérica, né, eu tenho que ter na cabeça que faz parte de um número racional, tá? Então, por exemplo, quando eu divido aqui, ó, 3 por 9, né? Vamos fazer essa divisão aqui, ó, 3 dividido por 9, né? Primeira coisa, né? O meu numerador o meu numerador não, o meu dividendo, ele é menor que o meu divisor. Então, eu coloco aqui 0, acrescento um zero aqui, né? Só que nessa situação aqui, ó, existe uma diferença, né? Eu cheguei a passar fração geratriz para vocês, gente? Se eu não me engano, o senhor começou, tipo, a passar. Eu vou ter que montar uma aula só de fração geratriz, que aí eu vou ter que explicar melhor isso aqui para vocês, ó. Vou deixar até anotado aqui de lado aqui. Vou passar uma aulinha de fração geratriz. De repente eu dou até essa aula essa semana, viu? Dependendo aí na sexta-feira, a gente marca um encontro aí, eu falo com a Viviane, e aí eu dou uma aulinha só de fração geratriz, que aí vocês vão entender isso aqui melhor, ó. Porque ela tem uns macetinhos de resolução aí, tá? Aí eu tenho que dar uma aula só de fração geratriz, né? Isso aqui é fração geratriz, né? Por que é um 9 aqui, gente? Porque aqui, ó, tem apenas um número repetindo, ó. Por que é 99 aqui? Porque eu tenho dois valores repetindo aqui, ó. O 41 ele é o meu período aqui, ó, tá? Por isso que é 99 aqui. 999, ó. 141, 141, 141. Por isso que é 999. Mas eu vou dar uma aula só sobre isso aí para vocês, que aí vocês vão entender melhor, tá bom? Isso aqui é fração geratriz, tá? Anotem aí, fração geratriz. Então, quando eu pegar algum valor, gente, por exemplo, um exercício que pede para mim identificar quem são os valores, né, racionais e os irracionais. Né? Então, toda vez que eu tiver, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 2,45, 45, 45, 45. Ele é um número racional. Por que ele é um número racional? Porque ele tem um período de repetição aqui, ó. Né? O 45 ele se repete. Então ele é um número racional. Faz parte do conjunto dos números racionais. Se ele fosse assim, ó, 2,34521, né, 7 e assim por diante. Né? Esse aqui é um exemplo de número irracional. Por que, professor, é irracional? Porque ele não tem uma repetição. Ele não tem ele é infinito e não tem uma repetição. Bom dia, Eduarda. Tudo bem? Vamos voltar aqui. Então, quando a gente pega o valor de π, né? O π, ele é 3,1415 e assim por diante. Ele não tem uma repetição, tá? Por isso que ele é um valor irracional. Por exemplo, raiz quadrada de 2.
raiz quadrada de 2, se a gente for fazer essa divisão aqui, né, ele vai dar um valor também assim, ó, sem repetição, e infinito. Ele é irracional. Já a raiz quadrada de 25, né, eu consigo extrair esse raiz, ele vai me dar um número inteiro. Então, ele é um número racional, tá? A gente precisa saber, conhecer bem esses detalhes, né? Porque se a gente tiver um conhecimento mais aprofundado de todos esses detalhes dessas bases, né, de números racionais e irracionais, né, isso vai facilitar a nossa vida e muito na hora de resolver um probleminha, tá? Então vamos aqui, ó, os números irracionais, ó. Podemos falar que os números irracionais são aqueles que, em sua forma decimal, são números decimais infinitos, ó. São decimais infinitos. Por que decimal? Porque todo valor que eu tenho, alguns números depois da vírgula, né? E assim por diante, né? Ele é infinito porque ele não vai ter um fim. Se eu for abrindo as casas decimais, né, vai aparecendo uma série de outros valores, né? E não tem fim. Isso aqui eu quis dar um exemplo, tá? Então aqui eu tenho decimal, centesimal, milesimal e assim por diante, tá? Isso aqui vocês viram lá atrás, né? Então aqui, ó. Em outras palavras, são aqueles números que possuem infinitas casas decimais e em nenhuma delas obteremos um período de repetição, né? Então, por exemplo, 2,323232, né? E isso aqui também vai ser infinito. Porém, eu tenho um período de repetição, ó, né? E esse período de repetição determina que esse valor é um número racional. Né? Ele tem uma razão aqui, né? E aí eu sei de uma coisa, que 232 dividido por 99, eu vou obter esse resultado. Por isso que eu preciso passar a questão de fração geratriz. Por que 99? Porque aqui, ó, são duas casas. E aí eu tenho alguns conceitos também que são interessantes, mas eu vou deixar isso aí para fração geratriz para vocês, tá? Então, vamos continuar aqui, ó. São aqueles números que possuem infinitas casas decimais e em nenhuma delas obteremos um período de repetição. O conjunto dos números racionais é representado pela letra I maiúscula, né? Então, é um universo à parte aqui, ó. O conjunto dos números racionais, tá? Desculpa, irracionais, né? Já o conjunto dos números racionais, né, ele existe uma série de valores que está contido, né, nesse conjunto, né, que a gente tem os valores inteiros, positivos e negativos, né, as dízimas periódicas, né, e os números fracionários que quando a gente faz a divisão a gente chega num resultado final. Ou a gente obtém uma dízima periódica. E os números irracionais obtidos pela raiz quadrada de um número, né? Por exemplo, ó, eu até dei o exemplo, ó, a raiz quadrada de 2, né? É esse resultado aqui, né? 1,414213562373 e assim por diante, e não tem fim. A mesma coisa a raiz de 3, a raiz quadrada de 3, né? E aí, ó, olha só que interessante, ó, constantes, né? Irracionais ou números, né? Transcendentais, né? Então temos alguns valores, né, que são os famosos valores notáveis. São aqueles valores, né, que a gente sabe que ele faz parte de alguma coisa e aquilo é uma constante que não muda, né? O π, por exemplo, o valor de π, a gente usa muito em cálculo de área e perímetro de circunferência, né? O valor do π a gente usa muito nesse cálculo, tá? E ele faz parte do conjunto dos números irracionais. Olha aqui, o π é 3,1415926535897932 e assim por diante. Então você não tem um período de repetição, por isso que ele é um número irracional. A mesma coisa aqui, ó, o número de áurea, né? Ou chamado o número de ouro, né? Vocês vão ouvir falar muito que é representado por esse símbolo aqui, ó. Também é um número
irracional. E a gente tem aqui a constante de Euler também, né, que é 2,7182818, né, representado pelo E minúsculo aqui. Também é um número irracional. É bom vocês saberem isso, né, porque pode cair numa situação problema aí, né, em alguma provinha que vocês façam, né, não só na escola, como também, né, para concorrer a alguma coisa. São valores notáveis que pode aparecer em alguma situação problema para vocês, né? Então, esses são os números irracionais cujo valor da última casa decimal nunca saberemos, ou seja, é infinito, tá? E aí, ó, no quarto e no quinto ano, né, as representações numéricas racionais são trabalhadas a partir do quarto ano, né, do ensino fundamental. É quando vocês começam a ver, né, valores com casas decimais. É a representação decimal, né, números decimais, números com vírgula, né? Então, todas as vezes que a gente envolve uma vírgula, que aquele número deixa de ser inteiro e começa a existir algumas partes fracionárias nesse número, né, que é até representado, né, por frações, né, aí a gente começa a trabalhar essas questões das casas decimais em alguns valores. Então aqui, ó, números decimais, ó, valor, né, 4,58 centavos, né, então olha aqui a representação, né, numa situação cotidiana, né, aqui, ó, litragem também, por exemplo, ó, se aqui for, sei lá, 3 litros, né, 3L, aqui pode ser 1,5 L, aqui pode ser 0,750, né, L, e assim por diante. Então, ó, olha como a questão de números decimais, né, valores decimais, eles entram, né, estão inseridos aí no cotidiano. Olha a questão aqui da altura, olha. Olha os números decimais entrando aqui na questão de altura. Ó. A limitação de altura é 3,4 metros. Né? Então, nós vamos. A questão dos valores decimais, né, e as suas representações, eles vão estar inseridos no nosso dia a dia a todo instante. Né? E a gente vai ter uma série de outras situações cotidianas que vão nos mostrar esses valores. Né? Então, aqui, ó, decimais na calculadora, né? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso aqui, ó? Por exemplo, ó, eu tenho aqui, né, um ponto de partida, né, ponto de origem, digamos assim, o 8, né? Então, eu pego o 8 aqui, ó, e multiplico por 10. Vai me resultar em 80. E esse 80 eu multiplico por 10. Vai resultar em 800. Aí esse 800 eu divido pelo menos 10, pelo 10. Vai me dar 80. E esse mesmo 80 eu divido por 10, que vai me dar 8. Aí esse 8 eu divido por 10, que vai me dar 0,8. E esse 0,8 eu vou lá e divido por 10 de novo, que vai me resultar em 0,08. Aí esse 0,08 lá eu vou lá e multiplico por 10. Né? 0,08 multiplicado por 10 dá 0,8. E esse 0,8 multiplicado por 10 me dá 8. Olha como é interessante isso aqui. Se vocês pegarem uma calculadora e fizerem esses testes, vocês vão ver que vai chegar nesse resultado aqui. Mas é claro que a gente está trabalhando com uma base 10, né? Que facilita muito a vida da gente. Eu não preciso nem usar a calculadora para fazer esses cálculos, porque se eu pegar o 8 aqui, ó, e aumentar um zero, eu chego em 80. Se pegar 80 e aumentar um zero, eu chego em 800. E assim por diante. E aí, ao contrário, eu vou diminuindo o zero quando eu faço a divisão. Simples assim. Fala, Cauã Gabriel. Isso são horas, menino. Então, gente, são situações que a gente vai viver sempre aí, né, em cálculos de matemática. Difícil? Não. A gente tem que ter muita atenção naquilo que a gente faz, né? Então, aqui, ó. Decimais nas medidas de comprimento, né?
usar a fita métrica, né? Então, múltiplos e submúltiplos do metro, né? Então, temos algumas unidades de medidas aqui, ó, que se nós começarmos a olhar, ela tem lá o milésimo, aí depois centésimo, décimo, aí unidade. A unidade aqui eu estou falando do inteiro, tá? 1 metro, por exemplo. E aí depois, dezena, unidade, dezena, centena, né? E unidade de milhar, né? Que a gente vai chegar aqui no quilômetro, ó. Unidade de milhar a gente já está falando em quilômetro. E 1 quilômetro ele tem 1.000 metros, né? Não podemos nunca esquecer dessas unidades de medida. Por isso que assim, ó, existem muitos situações, problemas, né, que a gente resolve, que dependendo da situação, né, se a gente estiver trabalhando com duas unidades de medida diferentes, a gente precisa fazer a conversão de uma delas, igualar essas unidades de medida para conseguir resolver o probleminha. Tá? Por isso que é importante a gente conhecer, né, todas as características de unidades de medida. Como se lê, né, 0,03 metros, né? Então, quando a gente olha para a tabelinha, né? Onde que está inserido esse 0,03 metros? Onde está inserido isso na tabela? Alguém consegue responder? Um centímetro. No centímetro, né? Porque, ó, olha aqui, ó. A minha parte inteira, né? Ela vale o zero, tá? Ela estaria aqui, ó. Aí tem o decímetro, que é o meu segundo valor, depois da vírgula, contando da esquerda para a direita, e o meu terceiro, né? Então aqui eu tenho 0,03 centímetros, ou centésimos, né? E aqui agora, 8,07 quilômetros. Ó, presta atenção, hein? Como que eu vou ler isso aqui? Alguém consegue arriscar aí? Eu posso ler 8,07 km, ou eu posso ler também 8 quilômetros e 7 decâmetro. E agora aqui, ó. Ou eu posso ler também, ó, 807 decâmetro. Tá? No caso aqui, ó, 4,5, né? Então a gente vai partir aqui, ó, 4,5 o quê? Centímetros, ó, 4,5 centímetros, ó, 4,5. Eu posso ler 45 milímetros, eu posso ler 4 centímetros e meio, ou eu posso ler 4 centímetros e 5 milímetros. Né? Agora, é claro que vai depender, né, do que o enunciado do meu problema está pedindo, de que forma que ele queira que eu interprete esse valor. Então tem que tomar muito cuidado com a questão da minha leitura e interpretação, tá? Então aqui, ó, as medidas decimais nas medidas de massa, né? Então a gente vai falar medida de massa, a gente vai falar de quilo, né? Quilogramas, múltiplos e submúltiplos do grama, né? Então temos aqui, ó, né? O nosso ponto de partida que é o grama. E aí para a direita, né? Nas unidades, né? Eu tenho a unidade, aí vem décimo, centésimo e milésimo, decigrama, centigrama e miligrama. Isso tendo como base o grama aqui.
que foi o que ele me colocou aqui. E a leitura da direita para a esquerda, né? Já muda um pouquinho. Aí eu tenho decagrama, né? Hectograma e o quilograma, né? Aí eu vou chegar na quilagem aqui, no quilo. Né? Aí eu tenho aqui, ó, dezena, centena e unidade de milhar. Né? Então, quando a gente fala né, de formas de medidas diferenciadas, né, a gente precisa ter sempre em mente um ponto de partida. Né? E de acordo com o meu ponto de partida, aí que eu vou determinar, né, o que o enunciado do meu problema ele vai estar pedindo. Tá? Vamos lá. Aí vem aqui, né, como se lê. De novo. Vamos lá, quem quer ler aqui para mim? Quem se habilita? Luan? Gabriel? Quem quer ler? O primeiro lá, ó, 4,3 gramas, como que se lê? É o quê? 4 gramas e 3 decigramas? Poderia ser assim? 4 gramas e 3 decigramas. Ou 43 Decigramas. decigramas. E o 8,7 quilogramas? Aí é 8 quilos e esse outro aí, hectograma, 7 hectogramas. Ou Ou 87 8 hectogramas. quilos e 700 gramas? Ou 8 quilos e 70 decagrama? Entendeu? O que eu tenho que observar, por exemplo, ó, vamos lá. O que, que ele está mostrando aqui na tabela? 8, o quê? Hein, Lua? O que, que ele mostra aqui na tabela? 8,700. Sim? Então aqui, ó, o meu valor ele terminou aqui, ó, no grama. Eu posso fazer leitura de 8 kg e 700 gramas? Posso. Sim. Ou posso fazer a leitura de 8.700 gramas? Também não está errado. Mas eu tenho que observar, né, o que o enunciado do problema sempre me pede para mim tomar cuidado. Mas as duas leituras estão corretas, tá? A mesma coisa aqui, ó, 5,25 quilogramas, né? Então, 5,25, né? Se ele terminasse aqui, eu poderia ler como 5,25 quilogramas. Poderia ler também como 525 decagramas, como poderia ler também 5.250 gramas. Nenhuma das três leituras estão erradas, tá? Só temos que ter atenção no enunciado do problema sempre. Né? Então aqui, ó, a leitura de decimais, ó. Esse 53 aqui, ó, que é o valor que está do lado esquerdo, né, da vírgula, né, é sempre a parte, essa é a parte inteira, né? E aí aqui a gente tem os décimos, né, que é a primeira casa, centésimos, milésimos, décimos de milésimos, centésimos de milésimos, milésimos de milésimos e décimos de milionésimos, né? Então são algumas informações interessantes que vocês viram isso aqui há muito tempo atrás, né? E às vezes a gente acaba esquecendo de algumas características e alguns nomes. É bom a gente sempre dar uma revisada, né, para não esquecer desses detalhes. E aí temos a leitura de comparação de decimais, né? Leitura de decimais, ó. 0,03. Então se eu sei que aqui, ó, eu tenho a parte inteira, né? Parte inteira. E aí eu tenho aqui decimal. E aí eu tenho aqui o meu centesimal.
tá? Então, 0,03 centésimos, né? E agora ali, ó, no segundo, como é que se lê aquilo ali? Vamos ver quem arrisca. Quem arrisca não petisca. Vai, gente. Quem arrisca a leitura desse aqui, ó? É 3 gramas esse? Então, ó, vamos voltar lá na tabela. Ó, lá tá 0, não é assim que tá lá? Ah, não, tá no quilo, né? Deixa eu ver como é que Começa tá. no quilo, É isso. no quilo, desculpa. Tá no quilo, então é aqui, ó. Nós vamos colocar ele aqui, desculpa. Ele vai vir aqui, ó. 0, né? Aí, vírgula, 0,3, não é isso? 3 decagramas. O melhor caminho, né? O melhor caminho é sempre, né, a gente montar a tabelinha. E aí aqui, ó, o metro, né? O metro é esse 0 aqui. E aí eu tenho metro, decímetro e centímetro, não é isso? Olha lá. Metro, decímetro. Aqui é de quilo. Ah, aqui, ó. Então eu tenho, cadê o metro? Ó, metro, decímetro e centímetro. Então quando a gente pegar aqui, ó, ó, então eu tenho metro, né? Metro, opa, metro, decímetro e centímetro. Então eu venho aqui, coloco aqui, ó, 0, né, o vírgula 0,3. Então quanto que eu tenho aqui? 3 centímetros. Tá? E o L ali, ó. A litragem é a mesma coisa. Vamos na tabela de litragem. Ou não, eu não, não teve tabela de litragem? Acho que não teve, né? Não. Mas é a mesma coisa, ó. Eu tenho lá litros, eu tenho lá decilitros, centilitros e mililitros, né? Então, aqui ele está em litro, né? Então, o zero vem aqui. Né? Os centilitros, né? 0,03 centilitros. E embaixo aqui nós temos a comparação de decimais, né? Então aqui, ó, geralmente quando tem um zero a gente pode cortar, né? Então fica 1,4, né? 1,4 ele está falando que é maior que 1,315. 2,3 ele está falando que é maior que 2,0153, que é maior que 2, que é maior que 1,3, que é maior que 1,278, que é maior que 0,8. E assim por diante, né? Não podemos esquecer desses símbolos, tá? Maior, menor, né? Maior igual, menor igual.
Isso a gente vai usar sempre em algumas questões de situação-problema. E é isso aí, gente. Chegamos ao final de mais uma aula de matemática. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Né? Não. O que eu vou dever para vocês? Vou passar uma aula de fração geratriz. Dinheiro. Tá? Para fazer uma revisão. Beleza? Ficou com dúvida aí, Gabriel? Na questão de quem são esses números racionais e irracionais? Não. Tranquilo? Tá de boa agora. Você estava confundindo, né? Fala a verdade. Um pouco. Né? O valor de π. Você estava com que na cabeça que o valor de π era um número racional, né? Sim, porque é 3,14. Eu não fazia a menor ideia. Mas ele abre, né? Se a gente pegar lá o valor de π, ele é um valor infinito, né? 3,1415 e vai embora. Não, que ele é infinito eu sabia, mas eu acho ainda assim achava que ele era racional. Por ser decimal, entendeu? Mas ele não tem repetição. Né? Essa é a diferença do racional para o irracional. Tá? Deixa eu interromper a gravação agora.